Dizem que os grandes não precisam ser apresentados, mas na verdade quem não precisa ser apresentado são pessoas como eu. Pequenininhas, simples. Eu não vou falar mais nada, porque os grandes na verdade precisam ser apresentados e muito bem apresentados. Pena que eu não tenho habilidade para tal. Então eu vou deixar o mestre falar, porque eu, como mais um aluno, só vou aprender. Doutor Ives Gandra, muito obrigado. Prazer. É uma honra por tudo que o senhor está fazendo. Os velhos também são esquecidos e por essa razão, quando os velhos falam, muitas vezes as pessoas já não conhecem mais. Doutor, o senhor, durante as eleições, deu apoio ao então candidato e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor se arrepende de ter apoiado? Não, eu tenho a impressão que naquela ocasião nós estávamos com o candidato, que era meu candidato, que era o governador Geraldo Alckmin, sem nenhuma possibilidade de ser eleito. E, por outro lado, havia duas correntes claras, uma com todos aqueles que estavam envolvidos em processos criminais que os governos anteriores, embora a figura que representava essa corrente que governou o Brasil durante 13 anos, uma pessoa íntegra, até eu me dou muito bem com ela, que é Fernando Haddad, e tínhamos a outra corrente, que era uma corrente, pelo menos em matéria de economia, com um faróis altos. Todos os países desenvolvidos adotam as correntes que estavam sendo defendidas na época pelo candidato Bolsonaro. De uma maneira que aí foi uma opção dos programas de governo. O programa Fernando Haddad, que pretenderia continuar naquele terceiro mundismo, já está ultrapassado no mundo inteiro, todos os países do terceiro mundismo, na verdade, estão vivendo uma crise econômica, social, política, e outros que eu não saberia como é que iria, e era impossível dizer, mas as teses que ele defendiam, umas teses de inserção no mundo moderno. Evidente, é uma série de turbulências no momento no governo, mas ele tem mantido os princípios de uma reforma previdenciária, tributária, de abrir mercados, de trazer investimentos para cá, de não ter preconceitos, entende, da origem dos investimentos, desde que sejam investimentos honestos. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Mas o senhor acabou de citar, por exemplo, uma reforma previdenciária. Que a reforma da Previdência é necessária, acredito que isso não tenha quem discorde. Mas do modo que ela está sendo feita, o senhor apoia? Temos as linhas que estão sendo discutidas e que vão ser, evidentemente, negociadas e que vai ser definida pelo Congresso. Mas há um dado seguinte. O Brasil teve um déficit no ano passado de 120 bilhões de reais, mas isso o déficit primário. O déficit nominal, considerando juros, etc., foi superior a 400 bilhões de reais. O nosso endividamento cresceu para 80 e poucos por cento do PIB. Vale dizer, para pagar determinadas classes privilegiadas, nós estamos pedindo dinheiro no mercado. Não pedindo dinheiro no mercado para fazer investimentos, mas para pagar. O que vale dizer, a Previdência hoje no Brasil tem esta realidade que foi levantada pelo Instituto Especializado. A média do setor privado, isto é, do regime geral de previdência, de comuns mortais como você e eu, é de R$ 1.400 por mês, o que o governo paga. A média do Ministério Público é de R$ 14 mil, 10 vezes mais. A média do Poder Judiciário é de R$ 18 mil. E a média do Congresso Nacional é de R$ 28 mil. É evidente que não é possível para pagar todo esse núcleo em que o grande déficit da Previdência não vem do regime geral, vem dos servidores públicos, do regime especial,
entende? Em que tem eles o direito de receber o que recebiam durante o trabalho. Ou nós solucionamos esse problema, o Brasil é o mais forte candidato a acompanhar o deletério e corrosivo governo que nós estamos vendo na Venezuela. Mas mudando um pouquinho de assunto, recentemente teve uma votação e o Gilmar Mendes se pronunciou durante o período do seu voto, ofendendo o presidente da República. Como o senhor vê essa situação? Eu tenho lido, acompanhado manifestações do Gilmar, do ministro Gilmar e de outros ministros do Supremo, mas há alguns aspectos assim, interessantes. Em primeiro lugar, eu não vi nenhuma manifestação ofensiva do Gilmar ao presidente da República, entende? Ao contrário, eu vi manifestações extremamente violentas de senadores da República ao ministro Gilmar Mendes. Em segundo lugar, do ponto de vista de conhecimento de direito, o ministro Gilmar Mendes é uma das grandes figuras do direito constitucional brasileiro. Os livros que ele escreveu, reconhecidos no Brasil e no exterior, demonstram efetivamente um grande conhecimento. Divergimos em muitos pontos. Temos dado palestras juntos, livros escritos juntos, muitas vezes com profunda divergência. Mas eu não posso deixar de reconhecer que o nível cultural do ministro Gilmar Mendes, que se formou, inclusive, em doutoramento, mestrado ele fez na UNB, mas doutoramento fez na Alemanha, uma demonstração de profundo conhecimento. Mas apesar dessas críticas que muitas vezes faço, por ser muito mais velho que todos os ministros do Supremo, eu não deixo de reconhecer sempre uma grande qualidade em todos os ministros do Supremo. E mais, um profundo conhecimento de direito. O que nós temos é divergência do ponto de vista conceitual do direito constitucional. Mas se eles são extremamente qualificados, por que há esse problema deles quererem legislar se eles são tão cultos, se eles sabem a função deles? Em diversas partes do mundo tem aparecido a tese de que o poder legislativo, o judiciário, sempre que o poder legislativo não decide sobre matéria que eles consideram importante, o poder judiciário deve legislar. Porque eu entendo que os poderes têm que ser harmônicos e independentes, é o que está na Constituição. Não fui eu que escrevi a Constituição. Entende? Então, as correntes ideológicas ou conceituais, ou as correntes doutrinárias do direito constitucional, que muitos deles defendem, em todos, entende? Eu entendo que eles estão defendendo com convicção, só que a minha convicção é diferente. Eu não posso admitir que um Supremo Tribunal Federal, eleito por um homem só, possa substituir um Congresso Nacional eleito por 140 milhões de habitantes. Por pior que seja o Congresso, em matéria legislativa é melhor que o melhor do Supremo Tribunal Federal. Porque esse é eleito por um homem só e não pelo povo. Aqueles representam o povo. Eles estão dizendo que os cidadãos que votaram neles entendem que eles deveriam dizer. Só por esta razão é que as nossas divergências são profundas nesse ponto. Na Constituição está também que cabe ao Poder Legislativo zelar pela sua competência normativa, artigo 49, inciso 11. E se houver um conflito entre poderes, quem vai decidir não é o Supremo, são as Forças Armadas. O artigo 142 declara que se houver conflito, cabem às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Se houver um conflito entre o Legislativo, o Supremo dá uma ordem, o Legislativo não obedece à ordem e recorre às Forças Armadas, ela só poderá agir para repor a lei e a ordem. Nunca para romper, mas para repor. Mas a minha corrente, e apesar de eu divergir nesse ponto de muitos dos ministros, eu os admiro todos. Sobre essa questão da função militar, etc., etc. Hoje o nosso presidente, ele é um capitão da reserva e o nosso vice-presidente é um general.
E o vice-presidente ultimamente tem dado diversas declarações que não só contrastam com a visão do presidente, com as visões disseminadas durante a campanha, mas também algumas que poderiam preocupar o senso comum, como, por exemplo, o que ele deixou subentendido nas últimas declarações de que voltamos ao poder, porém por vias democráticas. O que o senhor vê disso? Não, em primeiro lugar, há uma diferença entre ver manchetes de jornais e todo o texto daquilo que eles declaram. Então, normalmente o jornal apresenta, dizia um grande jornalista, hoje é o editor-chefe da Folha de São Paulo, que os jornais vivem exceções. Quer dizer, o Mark Twain dizia que a função da imprensa é separar o joio do trigo, publicar o joio, porque trigo não vende jornal. E é verdade. Boas notícias não interessam aos jornais. Contam a história nos Estados Unidos, na época que os repórteres saíam pela rua para poderem pegar notícias e trazer para manchetes dos jornais, no começo do século passado, que um dia chega um jornalista na edição, parece que do New York Times, e o editor-chefe pergunta: quais são as notícias que tem? Ele diz: todas são péssimas. Diz, por quê? Porque então, todas são muito boas e isso não vende jornal. Eu não estou vendo, pelo menos as informações que tenho, essa profunda divergência entre o vice-presidente e o presidente. Ao contrário, eu tenho a impressão que eles podem ter um ou outro ponto em que não estejam absolutamente de acordo, vai prevalecer a vontade do presidente da República, mas estão em consonância, em absoluta sintonia, esmagadora maioria das posições que um governo deve ter. Então, essa posição não me oriento por manchetes de jornais, me oriento lendo tudo aquilo que eles dizem. Não há compras completas em frases isoladas que são manchetes já. Manchete não é obra completa de nenhum político, de nenhum orador, de nenhum escritor, de nenhum pensador. Mas, por exemplo, essa questão dos próprios militares dentro do governo, o senhor não vê isso como alguma problemática? Os militares de reserva não estão no exercício das Forças Armadas. Militares que não estão servindo às Forças Armadas são cidadãos como você e eu. Eu, por exemplo, deixei de lecionar na Universidade Mackenzie em 1992. Todo mundo me chama de professor, etc. Mas eu já não dou aulas curriculares normais, um titular que foi de direito constitucional. O cidadão voltou a ser cidadão. Por outro lado, o povo votou neles. E eles não estão fazendo nada contra a Constituição. Esses militares voltaram ao poder legitimamente, convidados legitimamente, e eu não vi até hoje, nós estamos com 3 meses de governo, nenhuma manifestação de um militar que violentasse a Constituição, os poderes constituídos, ou pusesse em risco a democracia. Ao contrário, muitos jornais têm dito que os militares têm dado mais estabilidade ao governo do que aqueles que são civis e políticos, ainda se digladiando, entrando e saindo do governo. Ao contrário, eles têm falado pouco e falado bem, entende? O que vale dizer, primeiro, são cidadãos. Segundo, estão respeitando a Constituição. Terceiro, tem uma preparação fantástica de conhecimento dos problemas do Brasil. 4, tem disciplina e ordem. E 5, são escravos da Constituição. Algo que eu aprendi em 30 anos como professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, sou professor emérito, é de que, desde a Constituição de 88, eles são escravos da Constituição. E, por outro lado, infelizmente, a corrupção tem sido colocada muito mais no nosso campo entre os civis. Eu não tenho visto militares envolvidos em corrupção em todo esse processo necessário no Brasil. Não foram os militares que votaram, foram os cidadãos que foram militares, que são cumpridores da Constituição. Doutor, mas
Escapando um pouquinho dessa área do militarismo, mas continuando no governo, eu lembro que há uns 3 anos atrás, ainda morava com os meus pais, eu estava em casa um dia, acessei o seu nome no computador e eu vi que tinha um vídeo do senhor apoiando o professor Olavo de Carvalho. Segundo ao que eu me lembro, o senhor falava que às vezes divergia um pouco no modo em que falava, em que o professor Olavo fala, mas que concordava com absolutamente tudo em matéria ideológica. Veja o seguinte, nós temos muitos pontos comuns do ponto de vista, por exemplo, de defesa da democracia, muitos pontos comuns em defesa de uma economia mais aberta, de defesa de um progresso da nação que se faça através da sociedade e não dos governos. Sempre o governo é um mau empresário, e nisso nós temos. Mas eu não apoio tudo que ele disse, a expressão todo que você está colocando, em nenhum momento. E segundo, divirjo do professor Olavo de Carvalho em muitos pontos, principalmente no estilo. É que eu, pessoalmente, quando eu defendo ideias e nunca ataco pessoas. Porque eu sempre respeito na outra pessoa, no meu ex-adverso, no meu adversário, sua maneira de ser. Sempre raciocino. Se eu estou defendendo uma posição, estou convencido dela, ele pode defender posição contrária a mim, estando convencido do seu ponto. E nesse ponto a nossa posição é diametralmente oposta. O senhor Olavo de Carvalho atinge pessoas quando ele não gosta da ideia de uma determinada pessoa, porque às vezes nós temos a confusão entre a pessoa e o pensamento dessa pessoa. Então, quando eu disse no vídeo que eu admirava o professor Olavo de Carvalho por muitas de suas ideias, não todas, evidentemente, eu divergia do professor Olavo de Carvalho por essa razão de ser. Eu sempre ataco ideias e sempre respeito pessoas. E ele, muitas vezes, com ataque às ideias, ele vincula as ideias às próprias pessoas que estão defendendo as ideias contrárias a deles. E isso não modifica de respeitar profundamente o professor Olavo de Carvalho, mas entendo, por exemplo, nesse momento, se eu estivesse na posição dele, que tem influência sobre o governo, o presidente da República, eu ia falar mais com o presidente que com a imprensa. Ele deveria não criar problemas para o presidente. Se eu divirjo dessa ou daquela indicação, liga para o presidente, tem acesso direto ao presidente. Não tem que fazer críticas públicas, entende? E, porque essas críticas, evidentemente, serão exploradas pela imprensa contra o presidente, em vez de auxiliar o presidente. Ele estará prejudicando o presidente e, mais do que isso, não é? Provoca a necessidade, muitas vezes, o presidente tem que tomar uma reação contra aquilo. Então, eu tenho a impressão que ele seria muito mais eficaz e eficiente com a cultura que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a formação que ele tem, se ele orientasse, em muitas vezes, nos pontos, o presidente mais na conversa coloquial, como faz um orientador de dissertação de mestrado ou de tese de doutoramento, entende, do que colocando tudo isso na imprensa. Isso não é bom. E nesse ponto, também eu divirjo do estilo do Sr. Olavo de Carvalho, a quem eu admiro. Entende? A minha divergência, como aliás aconteceu quando eu falo em relação ao Supremo, não deixo de dizer da minha grande admiração pelos ministros do Supremo. É nesse estilo. E é naquele vídeo que fiz, que foi para comemorar o aniversário dele, me pediram e fiz com muito prazer, eu dizia exatamente isso, a pontos em que nós divergíamos. Nesse momento eu estou convencido que ele auxiliaria muito mais o Brasil e o presidente se conversasse mais com o presidente e menos com a imprensa. Você realmente acredita que o conhecimento cultural, ideológico e político dele pode auxiliar o governo? A ideia, por exemplo, de abertura é o que o governo já está praticando. Paulo Guedes é um homem formado nos Estados Unidos com uma mentalidade muito mais aberta. Isso nós já estamos vendo. Então, toda a equipe do Paulo
é uma equipe que estudou com os grandes professores prêmios Nobel da Economia. Universidade de Chicago, onde está o ministro Paulo Guedes. É que tem o maior número de prêmios Nobel da Economia, entende? Da história dos prêmios Nobel da Economia. Só quem está mais perto nessa matéria é o MIT, em Cambridge, não é? Que é mais dos que são na econometria, mais vinculado à matemática pura, etc. O que vale dizer, entende? Ele está com uma equipe boa e essa abertura é uma abertura que sempre. Mas, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, ele foi para os Estados Unidos. Aquele período em que o petismo conquistou o Brasil, etc., ele entendeu que o Brasil estava numa rota, caminho que hoje nós estamos encontrando na Venezuela. E não foi bem assim. Você tinha anticorpos na economia, o próprio presidente Lula era mais aberto nos seus primeiros 4 anos, enquanto ele teve o Henrique Meirelles lá no governo, o governo funcionou melhor, porque o Henrique Meirelles é que conduzia a economia, entendia de economia. O que aconteceu com a presidente Dilma é que ela se tornou ministra da Economia dela mesma e os seus conhecimentos ao lado do Meirelles eram indiscutivelmente muito inferiores em matéria de economia do que Meirelles, além do que era uma economia ideológica. Muita gente pensa, Enzo, que a economia é uma ciência ou ideológica ou uma ciência matemática, que eu posso pôr a minha ideologia ou pegar, fazer umas equações. Eu sempre ensinei para os meus alunos no Mackenzie, aqueles que eram meus alunos de Direito Econômico, eu lecionei Direito Econômico, fui titular das 2 cadeiras em Direito Constitucional, que a economia é uma ciência psicossocial. Fez a presidente Dilma na campanha de 2014, ela apresentou dados que não tinham nada a ver com a realidade, blefando na esperança de que aquilo se transformaria em verdade, ou ganharia o jogo por essa razão. Ganhou a eleição e foi empichada. A economia é um jogo de xadrez. Ou você entende as regras como economista e vê o jogo que todo mundo vê, ou você não entende e perde a partida. Não há jogada escondida no xadrez. Toda essa equipe do Paulo Guedes é uma equipe voltada a compreender a economia, uma ciência como um jogo de xadrez, e não como a presidente Dilma, que pensava que era um jogo de pôquer, ao ponto de ter blefado o ano 2014, mostrando uma realidade para o eleitor que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no Brasil. Então, isto é que me parece um elemento extremamente positivo. E o senhor Olavo de Carvalho tem, evidentemente, defendido essas teses. Minha divergência é a maneira como ele defende, mas não as teses que ele defende. Perfeito. Doutor, mas vamos afastar um pouquinho tudo isso. Vamos falar um pouco de você mesmo, porque afinal falamos do Gilmar, falamos do vice-presidente, do professor Olavo, mas quem está aqui é você, que inclusive é uma honra. O senhor já tem mais de 80 anos. 84. 84. Quando você olha, por exemplo, para os seus netos, para mim, que tenho 20 anos, o senhor vê o Brasil, o brasileiro, o pessoal aqui de São Paulo, com esperança? Ou você acha que tudo que você produziu e que tantos outros produziram está indo para a lama com a cultura? Veja o seguinte, eu pertenço à Academia Paulista de História. E antes de entrar em Direito, eu pretendia entrar na Faculdade de História. Foram os meus professores de História que sugeriram que eu fizesse Direito. E gosto de História, escrevi livros de História, artigos de História, tenho uma boa biblioteca de História. Se nós analisarmos a evolução da humanidade, nós vamos verificar que sempre a geração, quando chega a uma determinada idade, ela entende que as coisas, porque a humanidade está em crise, as dificuldades, e tem-se a impressão
de que não está havendo evolução. Então, eu posso imaginar os atenienses, quando perderam a guerra do Peloponeso, os romanos, quando em 476, 79, houve a queda do Império do Ocidente, quando vinham tudo aquilo destruído, quando os bárbaros invadiram, quando em 1453 caiu a Constantinopla e o Maomé II tomou conta. Para aqueles, naquele momento, se tinha a impressão de que o mundo tinha acabado. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, aquela hecatombe de lutas de trincheiras. Sempre todos têm a impressão de que o mundo está terminado. Mas se não analisar todos os períodos históricos, nós fomos evoluindo. É impressionante como a humanidade evoluiu. O mundo já tem 15 bilhões de anos, aproximadamente. A escrita apareceu há 6 mil anos atrás. A cidade de Jericó se descobriu há 9 mil anos atrás, mas pelo carbono 14. Se nós verificarmos, por exemplo, a evolução da história humana, isto em relação à vida de 4 bilhões de anos, os dinossauros duraram 150 milhões de anos. Então, falando, egípcios, 4 mil anos. Cristo apareceu há 2 mil anos. Se nós verificarmos, por exemplo, a condição do ser humano naquela época, os escravos egípcios, a escravidão no mundo, de rigor, nós tivemos a eliminação praticamente universal só no século passado. Tudo houve uma evolução. Os direitos fundamentais. Hoje quase todas as constituições falam em direitos fundamentais. Nós estamos discutindo a todo momento direitos fundamentais. Falar isso no século XIX, no século XVIII, que temos plena escravidão. Quer dizer, há um historiador que todo mundo entende, não, isso está ultrapassado. Para mim, eu gosto muito, é um justo filósofo, o Vico. Os historiadores acham que ele não é historiador, os filósofos que ele não é filósofo, eu acho que é um grande filósofo, historiador italiano. Mas o mundo, ele evolui por corpos e recortes, quer dizer, por espirais. Como vai indo, mas ele analisa que toda espiral, ponto mais baixo da última espiral, é mais alto que o ponto mais baixo da espiral anterior. E a humanidade vive em crises, vai se evoluindo em crises. E nessas crises, o homem cresceu. Hoje, por exemplo, a educação. Pensar em educação nesse nível de mulheres, de escravos, etc., no século XIX, era inimaginável. O próprio direito das mulheres, entende? Praticamente foi de votar e tal. Então, se nós analisarmos, o mundo evoluiu. Então, eu, com 84 anos, eu sou um otimista inveterado, mesmo nos momentos das grandes crises. Porque eu acho que é irreversível o crescimento da humanidade. E mesmo nos momentos mais críticos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quase um conflito atômico no mundo inteiro, o sentido sobrevivencial da humanidade vai auxiliando esse crescimento. E determinados valores, por exemplo, falam, não, hoje Deus deixou de existir, o mundo inteiro não acredita. Não é verdade. Você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se não direito natural puro? Isso está, e que é reproduzido em quase todas as constituições. Princípios cristãos foram colocados em praticamente, quem é que a primeira religião que deu dignidade efetiva à mulher, que nivelou homem e mulher, casamento na mesma posição, foi a religião cristã. Então, quer dizer, mesmo quando as pessoas negam, de repente vão voltando, o corte e recorte, a espiral, porque vão percebendo que há necessidade, há valores maiores dentro de nós, que vão sendo descobertos à medida que a humanidade vai evoluindo. Piketty escreveu um livro que eu li, O Capital no século XXI, e disse, não,
O diferencial entre os mais ricos e os mais pobres se mantém no diferencial há 300 anos, desde 1700. A pesquisa dele vai de 1700 até 2010. Só que a classe menos desenvolvida na época era muito menos desenvolvida do que a mesma classe no século atual. Mesmo nas favelas você vai, todo mundo tem televisão, tem aparelhos, etc. Mas eles viviam uma condição a pior possível. O diferencial vai sendo modificado, mas houve uma evolução do patamar mínimo. Então, dentro dessa linha, o Enzo, aos 84 anos, está falando com um velho quase decrépito, mas eu continuo otimista. Pensando em bilhões de anos, o senhor acabou de nascer. Estava vendo uma entrevista sua, até com perfumaria o senhor já chegou a trabalhar, tudo por causa do seu pai. Mas a minha questão é: quem é Ives Gandra Martins? Advogado e um professor de direito só. E nas horas vagas um poeta. Então, a pergunta final eu sempre deixo para o próprio entrevistado se perguntar algo ou dizer algo que queria. Como um velho professor, eu acredito muito na juventude, né? Aliás, tenho 6 filhos, tenho netos, 7 netos, né? De tal forma que eu estou sempre vinculado com a juventude. Como professor, você nunca deixa de ter contato com o jovem. E eu acredito muito no idealismo da juventude. Até porque professor universitário há 58 anos, evidentemente, o jovem sempre foi, digamos, o meu interlocutor permanente, né? E eu até brinco com a minha mulher, eu estou casado, esse ano vamos fazer 61 anos, mas namoro desde o cursinho, quando começamos a namorar aos 18 anos. Para mim ela continua mesmo uma menina, que nós continuamos nos gostando como se fôssemos os namorados de 1953. Então, o que eu gostaria de deixar sempre, uma mensagem para o jovem. O jovem deveria pensar em 2 pontos fundamentais. Primeiro, definir um ideal na vida, isso é importantíssimo. Porque procurar lutar por esse ideal, etc. E, em segundo ponto, ser honesto consigo mesmo. Vale dizer, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, fazemos os nossos erros, entende? Tropeçamos muitas vezes, mas sempre recomeçar, sendo honesto consigo mesmo. Não procurar fazer o que muita gente faz. No momento que tem o ideal, não viver senão como pensa, para não ter que pensar como vive. Quando a pessoa perde o ideal, ela passa a justificar a sua perda de ideal e ela pensa como vive. E nós devemos viver como pensamos, de acordo com os ideais. Isso o jovem tem muita condição de fazer, mais do que as pessoas que foram se desiludindo na vida. E essa mensagem, né, é aquela que eu deixo para vocês. Tá certo, Enzo? Certo, muito obrigado, professor. Gente, vocês que estão aí que não conhecem o professor Ives, por favor pesquisem, por favor mesmo,